Olá, mulheres, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas e parabéns pela decisão que vocês tomaram hoje de cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. No episódio de hoje, nós vamos falar em um dos temas mais discutidos sobre mulheres 40+, que é o quê? A barriguinha de menopausa. Essa é uma das frases que eu mais escuto no consultório. Thaís, a minha barriga está aumentando de tamanho. Thaís, eu já não estou mais me reconhecendo no espelho. E por que tudo isso está acontecendo comigo? Então, foi por esse motivo que eu criei o Reprograme-se, que é um programa para mulheres 40+, um programa de emagrecimento e que, além de tudo, nós temos a redução dos sintomas de climatério e da menopausa. Depois de atender mais de 5.000 mulheres, esse programa foi criado para que seja replicável também, além do consultório, para todas vocês que estão aqui comigo. E para quem não me conhece, meu nome é doutora Thaís Marten, eu sou nutricionista formada há mais de 10 anos e estou aqui para conduzir esse processo junto com vocês e trazer muito mais qualidade de vida dentro dessa fase tão relevante da vida de uma mulher. E vocês podem estar se perguntando o que tem a ver essa barriguinha que eu estou desenvolvendo com o jejum intermitente. Porque, gente, o jejum bem aplicado, ele se transforma em uma máquina de queimar gordura corporal. É isso que o jejum bem aplicado acaba fazendo. Porque eu vou explicar para vocês como que é a fisiologia do jejum intermitente. Hoje a gente dá nome para isso, ela é uma estratégia, mas a gente sempre fez isso no nosso processo evolutivo. Então, o que acontece nos períodos de abstenção de alimentação? O nosso corpo, ele tem a capacidade de esgotar os nossos estoques de açúcares que nós temos a nível muscular e lá no fígado. No momento que o corpo entende que esse estoque de açúcar baixou, ele precisa produzir energia de alguma outra forma para a manutenção da vida. E é aí que entra a grande mágica. Quando o paciente está nesse processo, o nosso corpo tem a capacidade sim de recrutar esses tecidos que nós depositamos ao longo da vida, que é a nossa gordura corporal. E então, nesse momento, o nosso corpo passa a puxar essas reservas de gordura para queimá-las e fazer a manutenção da vida. Então, o jejum intermitente, em algum momento, todas as minhas pacientes vão passar por essa estratégia, porque é onde a gente dá aquele gás, aquele boom no emagrecimento, né? Aquele sprint final dessa corrida. Então, é só para explicar um pouco para vocês de como que acontece essa fisiologia. Claro que tem um processo. A gente não começa o jejum intermitente do dia para a noite. E uma das grandes dúvidas que as pessoas têm é: Thaís, como é que eu começo a fazer? O que eu preciso fazer para comer e entrar para um jejum intermitente ou sair dele? Né? Eu sempre indico que as pessoas façam pelo menos 12 horas de jejum. 12 horas é um período mínimo sem se alimentar, para que o nosso corpo descanse, para que o nosso trato digestivo tenha tempo de processar os novos alimentos que vão entrar. Então, uma das melhores refeições que a gente tem para sair do jejum intermitente é o almoço. Então, o almoço que contenha proteína, pode conter ou não um bom carboidrato, isso é assunto para as próximas aulas. Tem que ter os legumes e uma fonte de boa gordura, que pode ser o azeite de oliva, o azeite de abacate. Então é assim que a gente sai do jejum intermitente, de uma forma com que ele entenda que a carga de açúcar do nosso corpo ainda esteja baixa. No momento que a gente sai de um período de jejum e come uma pizza ou um prato de macarronada, o nosso corpo acaba se atrapalhando, porque ele está no momento esgotando açúcar e depois vem uma enxurrada de açúcar de novo. Então esse é o grande segredo da gente fazer uma janela de alimentação com baixa carga glicêmica, porque quando a gente parar de comer novamente, o nosso corpo saiba entrar nesse ritmo de queima de gordura e assim sucessivamente. E não só para emagrecimento, o jejum hoje a gente sabe que ele é benéfico também para plasticidade neural, sabendo que mulheres acima de 40 anos, mulheres pós-menopausa, têm uma tendência maior de desenvolver depressão, ansiedade, doença de Alzheimer, doenças neurológicas. Então, o que é essa plasticidade neural? É uma capacidade que o nosso corpo tem de se adaptar a algumas situações de estresse, de traumas lá no cérebro. E o jejum intermitente hoje ele é muito amplamente estudado também com esses benefícios. Claro que aqui a gente está falando de emagrecimento, mas não só isso. O jejum ele também tem uma capacidade de inativar, de modular, silenciar genes que são relacionados ao processo inflamatório.
Então, esse é um breve resumo sobre o que é o jejum intermitente. E aí vocês podem estar se perguntando, Thaís, mas eu fico algumas horas sem comer, eu já começo a me sentir mal, eu fico com a minha visão turva, eu fico tremendo. Eu sinto dizer para vocês, mas isso é um mau sinal sobre saúde metabólica. É sinal que o corpo de vocês não tem essa capacidade de usar os dois combustíveis que nos garantem saúde. Esse é um dos segredos de saúde e longevidade. Ter a flexibilidade metabólica é ensinar para o nosso corpo que ele pode utilizar todos os combustíveis, tanto os açúcares quanto a gordura. E agora eu vou dar uma dica de ouro da Nutri para quem quer começar a ensaiar um pouquinho de jejum intermitente. Jantem até as 8 horas da noite. Sim, uma mulher de climatério e menopausa precisa jantar cedo para melhorar a qualidade do sono. Esse jantar ele tem que ter uma baixa carga glicêmica. Então, o que é interessante? Um tipo de proteína, seja salmão, seja um peixe, seja uma carne bovina, junto com os legumes e uma boa fonte de gordura. Pode ser uma fatia de abacate, pode ser o azeite de oliva e jantar cedinho. Após esse período, ficar pelo menos 12 horas sem comer e tomar o café da manhã no outro dia, sempre com boas gorduras e uma fonte de proteína. Então, por exemplo, Thaís, tomar o café da manhã com ovos mexidos é uma boa opção? Sim, é uma boa opção para sair desse período de jejum. Então, depois que vocês fizerem essas adaptações, jantarem cedo, voltem aqui para me contar como que foi essa experiência, como que se sentiram e eu vou esperar vocês para ter essa conversa comigo. Então sejam bem-vindas ao Reprograma-se 40+, na nossa série de episódios. E o episódio de hoje foi sobre desmistificando o jejum intermitente.